e a turma da Suprema Corte também. E o Fernando Londonho, eu não tenho o link aqui, mas eu acho que está no site Nota Latina. Se estiver, ouçam, porque ele fez explicou a situação num editorial maravilhoso, de uma clareza assim cristalina, não tem como negar aquilo. Ele conta lá o envolvimento dos caras da Suprema Corte em várias tramóias. A turma da máfia mesmo está na Suprema Corte. Então, é o que diz o Uribe. Não adianta você falar de garantias constitucionais, os garantidores da Constituição são esses caras. Quer dizer, não é um problema de qual a lei que está no papel. O problema é do quem está fazendo e o que está fazendo. Enquanto isso, né, você veja, a polícia no Brasil tem orientação, se encontra o sujeito morto na rua, pergunta, a vítima era homossexual? Não pergunta se o assassino era homossexual também. Né? Então dá parecendo que os heterossexuais estão matando outros homossexuais a granel. A granel quer dizer 195 por ano, num país que mora 50 mil. Né? Agora aqui, houve uma pesquisa mostrando que existe uma correlação estatística entre o lesbianismo e certas condições da educação da pessoa, a situação familiar. Quer dizer, então o lesbianismo não é tão natural assim, quanto parece. No ser humano nada é natural, nem totalmente natural e nem totalmente cultural. Ninguém sabe onde termina uma coisa e começa a outra. Né? Agora, o que não se pode aceitar é dizer o seguinte, é a teoria de que o negócio é genético, sendo que não há prova nenhuma. E o raciocínio, se é genético, então não pode ser criticado. Eu digo, ai meu Deus do céu. Por exemplo, impulso assassino também pode ser genético. Por causa disso a gente não pode criticar. Que merda é essa? Né? Nada no mundo é incriticável. Pero você, nem eu, né? Nem eu que sou um sujeito sacrossanto, impoluto, né? Até eu posso ser criticado. O pessoal me chama tudo quanto é nome e às vezes faz muito bem de chamar. Né? Então é isso também. Que num país islâmico aí, pegaram um casal, que os dois eram solteiros, e estavam lá transando, né, na casa do patrão do sujeito. O cara estava comendo, é um empregado comendo o outro. Então, que levaram 100 chibatadas, né. Olha, é isso aí que vai... Você imagina implantar isso na Europa, meu Deus do céu. Esses dois solteiros, então não é adultério ainda, né, é só sacanagem. Então, crime de sacanagem é punido com 100 chibatadas. Vocês querem isso aí no Brasil? Né? O pessoal na Europa parece estar querendo, tudo masoquista. Então vamos ver. Tem mais assunto aqui, mas cada um deles é tão complicado. Aqui tem um cidadão que me pede que eu, nesse programa, embora ele seja dedicado a comentar as notícias da semana, que eu falasse mais sobre grandes obras da literatura, que desse umas dicas de leitura para eles, né? Então, até a minha amiga Marta Gandra pediu que eu indicasse algum livro sobre a ligação entre a similaridade estrutural entre comunismo e nazismo. Um livro clássico disso aí é o do Richard Overy, The Dictators. Aí tem um livro de 900 páginas, está tudo lá, e todo o resto da bibliografia está lá. Não, mas olha, a gente falar de grandes obras de literatura num programa que tem 1 hora por semana e no qual você ainda tem 50, 60 notícias por semana para comentar, é praticamente impossível. Tá certo? Mas, para não dizer que eu não vou fazer nada similar, eu vou comentar uma notícia de 11 anos atrás. Você vê como esse programa está atualizado. Vou contar para vocês. Outro dia eu estava comprando um exemplar da História da Literatura Ocidental do Otto Maria Carpo na edição do Senado. E na propaganda eles diziam que em 1999 o livro tinha sido incluído numa lista feita por 10 intelectuais brasileiros dos 100 melhores livros de não ficção do século XX. E eu fui lá ver na lista e o Carpo não estava lá. Deveria estar, evidentemente. E procurei lá no arquivo da Folha e achei a lista. A lista é um negócio fantástico, porque esses 10 camaradas, a leitura de acadêmico brasileiro, assim, um só lê aquilo que os outros leem. Não tem um sujeito que vai procurar uma coisa, né, diferente para ver se houve alguma grande descoberta. Não, iniciativa intelectual não tem nenhuma. Aquele negócio de Maria vai com as outras, total. Né? E, por incrível que pareça, considerar o maior livro do século A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber.
que é uma tese que está errada. Para começo de conversa, a tese está errada, né? Depois veio o historiador inglês R.H. Tawney e mostrou que o negócio não era bem assim. E ele vai ver a lista dos 100 livros. Eu digo, olha, por exemplo, com qualquer lista, evidentemente, teria que ter Ordem e História do Eric Voegelin, sem a menor sombra de dúvida, que é, né, a maior obra de filosofia da história publicada no século XX, mas bate de longe. Max Weber, comparado com Eric Voegelin, é apenas um amador, é apenas um precursor meio atrapalhado, né? O livro não está lá, né? Você procura o livro do Xavier Zubiri, né? Também não está. Do Bernard Lonergan também não está. Porque esse pessoal acadêmico do Brasil nunca ouviu falar desse autor, porque eles não procuram coisas para ler. Eles só leem aquilo que já está falado na mídia internacional. Então, quer dizer, eles fornecem para vocês um material de segunda mão. Nem segunda mão, de terceira, porque aonde que eles vão, né, procurar as indicações de livro? Eles vão procurar no suplemento literário do New York Times. Quer dizer, as leituras de acadêmicos brasileiros são determinadas por jornalistas americanos, nem por acadêmicos americanos, né? Quer dizer, o jornalista está dando a coisa de segunda mão, então chega para vocês de terceira. Assim é que não dá. Quer dizer, você não tem no Brasil uma comunidade de intelectuais letrados com iniciativa, com capacidade de buscar as coisas que interessam e saber jogar as coisas pelo seu valor intrínseco e não pelo falatório da mídia. Afinal de contas, alguém tem que ter a informação de primeira mão. Não é isso? Que nem eu não precisei que ninguém viesse para mim dizer que o Mário Ferreira dos Santos era um grande filósofo. Ninguém conhecia o Mário Ferreira dos Santos, mas me trouxeram o livro, eu li e falei, obviamente é um grande filósofo. Ninguém o conhece, mas ele é maior do que todos os que não estão falando dele. Tá certo? Então, a ausência do Mário Ferreira aqui ainda é explicar, porque ninguém sabia nada a respeito, né? E esse pessoal tem uma tremenda insegurança, eles não conseguem dar valor a nada que já não esteja consagrado na grande mídia universal. Então, quer dizer, a função de intelectual no Brasil é de um repetidor da mídia. Né? Quer dizer, os acadêmicos, os cientistas, filósofos, são discípulos de jornalistas, de resenhistas de jornal. É por isso que o país está nessa merda, tá entendendo? Agora, de livros brasileiros, eles só colocaram Os Sertões. Quer dizer, por que não colocaram, né, Casa Grande e Senzala? Que é um livro universalmente reconhecido como uma das maiores produções, talvez o maior livro de sociologia do século, depois desse do Weber, né? Então, e sobretudo, por que não colocaram a história da literatura ocidental do Carpo, que é a maior e melhor história da literatura que se fez no mundo? Esse pessoal não tem autonomia de julgamento, é tudo Maria vai com azul, é tudo menininho inseguro, tá entendendo? E precisa da aprovação do grupo. Né? Para compensar, botam lá um livro de memória do Vladimir Nabokov, e são tão besta que eles colocam uma coletânea de textos do Charles Darwin, que foi publicado no século XIX. Então, veja que coisa, alguém no século XX pegou esses vários textos isolados do Charles Darwin, que não era a origem das espécies, eram textos menores, juntou e publicou. Então, porque o livro materialmente foi publicado no século XX, embora os escritos sejam do século XIX, eles põem na lista dos grandes livros do século XX, meu Deus do céu. Quer dizer, o livro é apenas, vamos dizer, uma coletânea organizada a posterior com textos já publicados muitos anos antes. Agora, dos 100 livros aqui, tem pelo menos 20 que são marxistas. Então você fica achando que o marxismo foi responsável por pelo menos 20% da grande produção intelectual do século XX. Ele põe aqui aquela merda, Eros e Civilização, do Herbert Marcuse, um livro do qual não se aproveita uma única palavra, meu Deus do céu. É um negócio incrível, né? Mas de vez em quando ele dá certo, com até uma ou duas coisinhas que prestam. Ele coloca aqui o livro Pensamento Selvagem, de Claude Lévi-Strauss. Ai, meu Deus. Claude Lévi-Strauss, inclusive, escreveu coisas infinitamente mais importantes do que isso. O Pensamento Selvagem é apenas uma ilustração a partir de uma viagem que ele fez para a América do Sul. Né? Coloca vários livros do Theodor Adorno, da turma da Escola de Frankfurt. É fantástico, hein? Bom, aqui,
Teodoro Adorno, Mínima Moral. O autor pratica uma espécie de crônica filosófica da vida degradada na sociedade administrada. Meu Deus, mas os inventores da sociedade administrada foram eles mesmos. Hoje nós temos sociedade administrada aqui nos Estados Unidos, graças a essa turma da escola de Frankfurt. O que é o politicamente correto se não a sociedade administrada? Meu Deus do céu. Então é uma falta de discernimento, é uma burrice presunçosa que não tem mais fim. Mas o que tem fim é o nosso programa. Então, por hoje é só. Até semana que vem. Muito obrigado.